Não basta mudar quem chega ao topo. Se o topo continua o mesmo, nada muda de verdade. A gente fala de diversidade, de cultura, de evolução, mas muitas vezes continua operando com as mesmas regras, só com rostos diferentes. Isso cobra um preço, na forma como lideramos, nas decisões que tomamos e nas pessoas que nos tornamos no caminho. Hoje a conversa é sobre isso, sobre poder, sobre estrutura e sobre coragem de transformar de verdade, seja na liderança ou na comunicação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. E damos início a mais uma temporada com uma grande dose de inspiração e transformação. Com muita honra, para abrir essa nova leva de episódios impactantes, eu recebo aqui hoje uma pessoa que eu admiro muito, Luana Ozemela, Partner and Chief Sustainability Officer no iFood. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Para quem não conhece a Luana é também economista com uma carreira, uma trajetória global. Recentemente foi considerada pela Forbes Brasil como uma das mais influentes e poderosas mulheres de 2026, é isso? Sim, exato. Casada com o Hugo e mãe do Tigo. Exatamente. Luana, que honra ter você com a gente aqui. Eu não vou dar mais nenhum spoiler, porque eu quero que você conte para o nosso público, para quem está nos assistindo, um pouquinho mais sobre você. E a ideia é falar justamente no começo sobre tua trajetória e tua construção de carreira. Então, conta para nós quem é a Luana. Obrigada, Edu. Obrigada pelo convite. E obrigada por essa super apresentação. É isso. Bom, Luana. A Luana nasceu em Porto Alegre, nos anos 80. E aí tem até uma história super inusitada que me acompanhou a vida inteira, assim, e que me deu muita certeza sobre quem eu sou e talvez até o papel que eu exerceria, né, ao longo da minha carreira. Então, eu sempre gosto de começar por essa história. Por favor. Em 1980, o Papa João Paulo II fazia sua primeira peregrinação histórica, né? Era a primeira peregrinação de um papa, na verdade, né? Ao redor do mundo. Geralmente, os papas ficavam lá, né, no Vaticano, e esse Papa João Paulo II era considerado o Papa da gente, né? O Papa das pessoas. Então, ele foi fazer essa peregrinação, começou pela América Latina, e na América Latina, ele teve uma passagem por Porto Alegre, né? E a passagem dele era justamente no dia que eu e meu irmão gêmeo nascíamos. Nossa. No Hospital Ernesto Dornelles, lá em Porto Alegre. E aí chegou uma comitiva do Papa no hospital, minha mãe, meu pai, solteiros, jovens ali. A minha mãe tinha 21 anos, tinha acabado de concluir o ensino médio, desempregados, né? Abordaram eles e perguntaram se eles não queriam, talvez, homenagear o Papa, né? Com os nossos nomes. Eu seria Joana e o meu irmão Paulo. Isso, né? no hospital. No hospital. E aí a minha mãe e o meu pai conversaram e aí eles ofereceram algumas coisas, visibilidade no jornal, 0 Hora, e que poderia até ajudá-los, né, a conseguir um emprego, Claro. e dinheiro, bercinho, roupinhas, as coisas assim. E para meus pais até na época até poderia fazer a diferença, mas eles decidiram dizer não ao Papa. E a razão que é a mais especial, assim, no meu início de construção como pessoa, eles disseram, os nossos nomes, eles foram sonhados, foram escolhidos, né? E foram pensados, o nome Luana significa guerreira graciosa. E foram pensados como algo que seria parte da nossa identidade, da nossa construção como pessoa, né? E que dinheiro nenhum, visibilidade nenhuma... Status nenhum. Status nenhum... poderiam, de certa maneira, ser maior que isso, porque tudo isso era passageiro, mas o nome, a identidade, essa construção de autoestima desde o berço, apesar da onde a gente veio, isso era o mais valioso. E eles contaram essa história pra gente todos os dias da nossa vida, assim. Incrível. E isso me deu, assim, muita, muita força, né? Sobretudo, e me dá ainda, naqueles momentos, assim, que eu penso que eu talvez não mereça, ou que eu não vou ser capaz, ou que eu queira desistir, porque eu me lembro, caraca, minha mãe disse não ao Papa. Quem sou eu para dizer que eu não posso alguma coisa, né? Quem sou eu para pensar que a minha vinda aqui para esse mundo é uma vinda sem propósito, sem significado? Então, eu cresci com essa certeza, né? Eu até chamo isso do meu Sankofa, que é como as pessoas do povo Akan, de Gana, né? Eu tenho uma conexão muito forte com o continente africano, porque o meu marido é nigeriano. Então, o Sankofa é o pássaro, é um dos símbolos, né, dos Certo. adinkras, e é o pássaro que tem a cabeça virada para trás. O que significa isso? É voltar, buscar,
no passado aquilo que te faz caminhar para frente, aquilo que te faz continuar progredindo. Então, essa história para mim é sempre o meu sankofa. Quando eu mais preciso, eu penso nela e eu saio daquele talvez transe de impostora, de baixa estima e consigo voltar, né, para olhar para frente. Então, a Luana é essa menina que cresceu num lar super consciente em termos das questões políticas, sociais, raciais da época. Meus pais, apesar de virem de famílias pobres, né, minha mãe cresceu numa comunidade que se chama Morro da Cruz. Favela, no Rio Grande do Sul, a gente não chama de favela, a gente chama de morro, mas um dos morros mais pobres também de Porto Alegre. Eu cresci nesse contexto também, né, subindo e descendo o morro. Mas que sempre, sempre, sempre olharam para educação como a bala de prata, né, para solucionar absolutamente todos os desafios que eu e meu irmão teríamos pela frente. Então, e um lar muito intelectualizado também, porque eles estavam sempre estudando. Eles eram jovens ainda, né? Meu pai ainda estava... Eu em um dado momento, a gente tinha estudantes do mundo inteiro lá em casa, se reunindo, pessoas do movimento negro, conversando sobre pan-africanismo, sobre apartheid, sobre tudo o que estava acontecendo no mundo. E eu estava ali ouvindo, absorvendo, sem saber, assim, que aquilo talvez plantaria uma semente muito forte dentro de mim sobre as questões de injustiça social. E aí eu também cresci num lar que era muito aberto a coletividade, né? Meus avós fundaram uma igreja evangélica, então eu cresci também com eles nesse contexto onde tudo era para os outros, não era nada para eles, era sempre uma construção coletiva. Então eu acho que a mescla do coletivo, da consciência político-social, da intelectualidade, né, que tiveram ali comigo, me fizeram muito de quem eu sou, assim. Sou crítica, mas ao mesmo tempo a questão do impacto social e de pensar em soluções que são para o todo, que não são só, né, individuais, sempre teve muito forte comigo. E aí, a minha trajetória lá de Porto Alegre foi muito... Eu comecei os 10 primeiros anos da minha carreira em tecnologia. Meu pai também era um cara muito visionário. Em 1993, ele comprou um computador. Tipo, juntou tudo que tinha de dinheiro e disse, esse é o futuro, vocês têm que estudar tecnologia, nos matriculou num técnico de processamento de dados, sem dinheiro nenhum, conseguimos bolsa do MEC. É como se fosse a AI de hoje, né? Exato, ele estava prevendo tudo, assim. Ele chegou um dia, Eduardo, é muito engraçada essa história. Ele chegou um dia e disse assim, vocês já ouviram falar na internet? Ele ia muito pra biblioteca, ler, minha mãe também, né? Liam lá as revistas, minha mãe não entendia inglês, meu pai já falava inglês e tinha estudado. Então, eles iam e viam as coisas, assim, nas revistas da biblioteca e depois vinham em casa e comentavam, né? Aí, meu pai... Vocês já viram falar na internet? Gente, internet? O que é internet? 1993. O que é internet? Aí, ele... Um dia, tudo vai acontecer na internet. As pessoas vão se conhecer na internet. As pessoas vão vender na internet. Vai ser como se tudo acontecesse numa nuvem, sem fios. Meu Deus. 93. E a gente assim, meu pai, que tu fumou, meu paizinho? Tipo assim, né? Ninguém entendeu nada. E não, dito e feito. Cloud. Economia cloud. Agora IA. Então, assim, e aí ele nos colocou nessa trajetória e foi muito bom, porque ao final do técnico, eu e meu irmão, nós ganhamos primeiro e segundo lugar na competição de projetos de final de ano. E aí, depois disso, alguém me indicou para trabalhar na HP. E aí, eu comecei a trabalhar na HP como desenvolvedora de software, testadora de mainframe, me tornei gerente de projeto. Comecei com 19 anos, eu tive que ser emancipada para poder abrir uma empresa e prestar serviços para a HP. E porque não podia menos de 21 anos. Então, eu fiz uma trajetória relâmpago, assim, na HP. Eu já estava... Aos 23 anos, eu estava gerindo times, né? Fazendo a gestão de times na Índia, em Fort Collins. Então, eu tinha um mini time de testadores descentralizados, né? Então, eu trabalhei super, assim, os 10 primeiros anos, muito tech, mas sempre com aquela ânsia, assim, de... E o coletivo? Eu sempre ficava muito, assim, eu dormia, acordava, eu me sentia muito incomodada que eu não estava fazendo coisas para ajudar o coletivo. Entendi. Eu estava fazendo algo muito bom e imprescindível para minha carreira. Para tua carreira, perfeito. Né? E com o tempo, eu comecei a olhar para economia. Também foi algo...
um aha moment, voltando... Eu participava dos movimentos sociais na época de jovens e voltando de uma passeata, eu li um artigo e o artigo falava argumentos contrários às cotas raciais e eu não entendi nada. E eu disse, caraca, essas são as pessoas que estão desenhando as políticas. E essa é a linguagem que elas falam e eu não entendo. Não tô entendendo. Eu tô aqui com um megafone gritando, mas estou silenciada porque eu não falo essa linguagem. Perfeito. E aí eu decidi estudar economia e eu trabalhava na HP durante o dia, estudava economia à noite. E quando eu terminei economia, me apaixonei e fui buscar bolsas de estudo. Levou 2 anos para eu conseguir. O Rotary Club me deu uma bolsa de estudo. Fui fazer mestrado e doutorado fora do país. E aí, o resto é história. Mas aí, fora do país, eu fui para a Inglaterra. Fiz mestrado em análise de políticas públicas e análise de impacto e desenho. E depois fiz doutorado na Escócia em mercados de trabalho. E como que a gente avalia o impacto econômico das cotas raciais no mercado de trabalho e na performance dos estudantes nas universidades brasileiras. Então, aquilo que lá atrás, em 1999, me incomodou, 10 anos depois eu estava me formando como doutora nesse exato tema. Então, e foi muito isso assim que eu quando eu tento descrever a minha trajetória, é uma trajetória que teve um fio condutor muito claro, assim, e que nunca eu desviei, assim, muito dele. Qual foi esse fio condutor? Que foi esse fio condutor de realmente criar pontes entre mundos para que a gente consiga melhorar a coletividade, né? Combater... Que é o que você está fazendo no iFood hoje. Exatamente. E agora mesclando desenvolvimento econômico e social, que foi o que eu estudei, com tecnologia, que também foi o que eu estudei e trabalhei. Então, assim, tudo que eu fiz anteriormente, que eu achava, caraca, eu tenho que decidir. Eu quero tecnologia ou eu quero economia? E as pessoas me provocavam, assim, outros mentores, né? Me provocaram. Teu currículo parece muito assim, genérico. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. O que tu quer fazer? Se especializa numa coisa. E no final eu diria, mas... não convergiu. Exato, mas era tudo o que eu precisava. Para resolver problemas complexos, tu precisa dessa diversidade de conhecimento, de experiência. Tu precisa, o que eu falo muito, de amplitude e profundidade ao mesmo tempo. Então, a minha trajetória até o iFood foi muito dessa construção da amplitude, seja ela nesses setores, mas também em termos de países, porque... Eu fui primeiro Inglaterra e Escócia, aí depois eu fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, morei lá 6 anos, 7 anos, aí depois de Washington, durante o meu tempo em Washington, eu morei 1 ano também no Haiti, resolvendo desafios de gênero lá, né, em desenvolvimento internacional, aí depois eu fui para o Catar. Aí lá no Catar eu estabeleci uma empresa de consultoria para ajudar as multilaterais a desenvolverem políticas de salvaguarda social para os grandes investimentos, né? Como que tu pensa guardrails nos grandes projetos de investimentos. E aí depois eu fui para a Noruega. E aí lá na Noruega, muito acompanhando também a trajetória do meu marido, né? A gente sempre fala assim, uma hora sou eu que levo a família, outra hora é ele que leva a família. E a gente vai equilibrando, né, as carreiras dos dois, porque não é sobre um só tá bem e o outro tá sempre tem que ser são ciclos, é um give né? and take. Exato. Eu chamo, porque assim, eu uso um give and take. Eu uso as terminologias da economia para explicar a nossa família muito frequentemente. Vamos lá. Aí eu digo que a maximização da utilidade de um indivíduo, na verdade, ele é um composto. É uma maximização de utilidade familiar. Utilidade é como, na economia, a gente mede felicidade, mede valor, mede satisfação, mede coisas boas, assim. É o nosso nível de senso de utilidade. Então, na nossa família, ela não é 2 funções individuais que maximizam cada um a sua utilidade. Ela é uma função única que tem que ter os critérios dos dois, né? As variáveis de ambos tem que estar numa função. Perfeito. E tem que ter a variável dos filhos também, né? Então, ela é uma equação difícil Ela é uma equação complexa. Complexa. Mas tu só consegue maximizar quando tá todo mundo nessa mesma função. Porque senão tu não vai conseguir. Concordo 100%. Né?
Certo. Maximizar. Então, é assim um pouco como eu tenho navegado a minha carreira e as razões pela qual eu fui pro Catar. Mas aí eu sempre tiro o máximo de proveito, Sim. né? Eu não tô lá a passeio. Então, eu criei a primeira empresa de uma mulher estrangeira, 100% de uma mulher estrangeira, no Centro Financeiro do Catar, Que né? incrível. Lá em Doha. Depois, eu fui pra Noruega. E aí, lá na Noruega, nos primeiros 4, 5 meses na Noruega, o iFood me encontrou e aí eu comecei a desenvolver todo esse trabalho que hoje é uma vice-presidência, né? De estruturar tudo isso lá da Noruega. E aí, então... Inclusive, eu acho que a primeira vez que eu te conheci, Eu você ainda ainda estava morando lá. Eu Lembra que ainda estava. E você estava nesse Eu processo... acabei de vir ano passado, né? Então, Exatamente. foi difícil, mas eu acho que foi super importante porque a Noruega me deu uma outra perspectiva de como é que funciona uma sociedade onde a redução da desigualdade é um pilar crucial. Óbvio que eles são um país pequeno, e as Claro. pessoas, óbvio que eles são muito ricos, óbvio, mas existem países pequenos e muito ricos que não conseguem fazer o que a perfeito. Noruega fez. Sim. Como, por exemplo, os países que também encontraram petróleo em outros momentos da história e que foram dizimados e destruídos, assim. Foi a gente chama, né, um curse mesmo. Uhum. Não foi uma bênção para eles. Maldição, né? Foi uma maldição. Então, e a Noruega conseguiu, em dado momento, tomar uma decisão de liderança. Intencional. Intencional. Dizer, cara, isso aqui não é pro hoje. Isso aqui é para as futuras gerações e é para a gente criar a infraestrutura social que a gente quer para poder, né, ter o país que a gente quer. Então, isso foi nos anos 60, né? Quando eles descobriram petróleo. Então, eu acho que foi aí tudo, o projeto de descarbonização nacional deles, onde hoje mais de 90% da frota de carros, de veículos são limpas. Então, assim, eu pude estar lá perto e não deixei de aprender também, né? De estudar. Então, eu considero que cada lugar, por onde eu passei, por onde eu morei, veio aprendizados fenomenais que me deram essa amplitude. E que hoje, quando eu começo um projeto novo, eu penso... A gente fala muito a palavra benchmark, né? Eu penso benchmark, eu não penso só no Brasil. Eu penso benchmark globalmente, né? Então, eu penso em como que dada iniciativa vai ser recebida por diversos stakeholders, diversas pessoas que vão ser impactadas, porque eu penso com uma cabeça de interculturalidade, né? De, cara, as pessoas... E sem julgamentos. Claro. Né? Então esse é um pouco da Que história trajetória. Fantástica, hein? Uma história fantástica. E escutando você, a gente meio que... Eu, pelo menos aqui, tô viajando junto com você nessa história. Tem um ponto aí que eu quero que você conte. Eu adoro esses causos, essas histórias, assim, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso. Tem uma história tua sobre estudar inglês. E aí eu falo com propriedade, porque eu fui professor de inglês, né? Você sabe disso. Dei aula de inglês há muito tempo. E me marcou quando eu estava fazendo uma leitura de quando você foi buscar um cursinho, um curso de inglês e que você teve que ficar na fila para se matricular, passou a noite frio. Conta essa história. Sim, eu sempre fui muito sonhadora, né? Meu pai, ele chegava em casa falando de Harvard, de Yale, tal, e dizia assim... Aí eu tinha um padrinho que ele viajou para Nova York uma vez, conseguiu ir para Nova York, e às vezes ele mandava umas fotos dele e cartas. E ele dizia assim, aqui nos Estados Unidos, os negros caminham de cabeça alta, sabe? Olhando para frente, eles não têm vergonha de quem eles são. Porque naquela época, em Porto Alegre, a gente não caminhava de cabeça erguida, né? Ainda era e Porto Alegre, nos anos 80, muito racista, discriminatório e tal. Então, eu vivia numa família que queria caminhar sempre de cabeça erguida. Nos lembrava sempre de caminhar de cabeça erguida, né? E aí meu pai dizia essas histórias assim, o tio tá lá e lá eles caminham assim e tal. Eu ficava, cara, eu quero estudar em Harvard, eu quero viajar, eu quero... E ele, então... E a minha mãe também, né? Mas se tu quer, então tu não pode ficar aí aprendendo inglês só escutando música do Bob Marley, né? E tal. E aí meu pai veio um dia com um monte de fita cassete, assim, 24 fitas cassete da TV Globo, telecurso da Globo e não sei o que e tal. Cara, eu devorei aquilo e estudei tudo e mesmo assim, tipo, a gramática não tava, né? Precisava de alguma coisa a mais. Precisava de alguma coisa a mais e tal. E aí a mãe, acho que a gente vai ter que procurar realmente um curso. E aí, na época, era muito
muito caro mesmo, Uhum. né? E não tinha, assim, tantas bolsas disponíveis no privado, assim, Sim. né? E aí, eles descobriram um lugar, colégio, Instituto de Educação, na época, nem existe mais, acho, o instituto, mas lá as professoras vinham das melhores escolas de inglês e doavam as suas horas para ensinar as comunidades carentes inglês. Só que era muito concorrido mesmo. E aí a gente teve que ir um dia antes, né? E dormir na fila. Olha só. E naquela noite, assim, super... E aí Porto Alegre, Frio pra friozaço. E aí as pessoas passavam, assim, a gente deitadinha ali. Não me lembro se tinha uma cadeira de praia. O que a minha mãe mandou? Mas eu me lembro de ter passado muito frio. Talvez eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu e ela. Porque a gente queria ser as primeiras a pegar a ficha, né? Quando abrisse lá a distribuição. E eu me lembro, assim, das pessoas passando e olhando, assim, e tal. E aí eu disse, caraca, olha o desdém, né? Agora eu sinto na pele o que as pessoas, assim, os moradores de rua passam, né? O desdém das pessoas. E eu disse, cara, eu tenho que passar por isso só para querer estudar inglês, né? Só porque eu quero acesso à educação. E aí, assim, acho que desde aquele momento, a questão de educação ser um direito humano, absolutamente todas as crianças e jovens, ficou muito imprintado em mim. Aí eu, mais tarde, li também algo que Nelson Mandela falou sobre isso. E eu fiquei, assim, me veio uma dor muito forte, um ressentimento muito forte do fato de que por que é tão difícil para quem quer, né? E, por outro lado, uma vontade muito grande de fazer alguma coisa sobre isso, sobre inclusão e educação. Então, mas aí eu consegui a bolsa e estudei, e foi essa bolsa que no final me permitiu entrar na HP, porque a HP exigia, né, esse tipo de fluência, e talvez eu era uma das mais fluentes ainda, né, lá dentro da HP. Então, assim, era um talento que seria totalmente desperdiçado se eu não tivesse tentado dormir na fila. Então, né, e muitas vezes as pessoas falam, mas tu viu? O teu esforço pagou. Mas por quê? Por que tem que ser precisa... tão... Por quê? Por quê? Sabe? Então, assim... Uma boa provocação. E até hoje, né? Então, educação para mim é um dos grandes pilares do meu trabalho, né? Eu acho que sempre vai continuar sendo muito marcante esse fato, mas muito também, talvez, de entender o valor da inclusão, assim. Essa narrativa do te esforça, do esforço. Eu ia falar sabe, isso, que também esse poder de entender que não vai ser fácil e não vai vir fácil. A gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que se empenhar. Mas eu acho que no teu lugar, na tua posição, e aí eu quero fazer aqui um recorte, eu trabalhando há mais de 15 anos com várias multinacionais, empresas nacionais também, grandes empresas familiares, rodando muitas diretorias ou muitos C-levels. Se eu pegar esse meu recorte dos últimos 10 anos, talvez você seja a primeira mulher negra num C-level. E eu fiquei pensando, é uma representatividade muito pequena. É triste. E o super interessante é como eu fui parar no iFood. Então. Porque teve a intencionalidade de alguém. Foi assim só, a Luana lutou para estar no iFood. Eu não estava planejando estar no iFood, mas teve alguém que viu que poderia ter um match com o meu nível de, não só experiência, questão, doutora, etc., experiência global, o nível de complexidade dos problemas que eu tinha resolvido até então, mas o compromisso com as questões sociais, sabe? Genuíno, porque quando tu trabalha tanto tempo com isso, se não for genuíno, sério, não tem que ser genuíno para te continuar. Não sustenta. Exato, né? Nos altos e baixos. Não sustenta. Mas teve alguém que disse, eu quero uma pessoa que pense como a Luana aqui. E aí calhou de ser uma mulher negra também. Então, essa história é muito legal, porque eu sempre digo assim, as pessoas às vezes me dizem, mas tu é Tolkien. Não falam pra mim, né? Mas a gente sabe que muitas vezes pessoas comentam assim, de Tolkien no seu sentido sociológico, antropológico, é alguém que é colocado numa posição pela razão demográfica, né? Por causa de uma demografia, mas é uma pessoa sem poder de influência, sem budget, só para sair na foto, tá? Essa é a descrição mais simples. E aí eu sempre acho super cômico, assim, porque o nível de influência a ponto de sair nas mulheres mais influentes da Forbes, né? Mas tudo bem. Sim. Mas assim, o nível de influência, o nível de orçamento, o nível de influência no orçamento da empresa, o tamanho da empresa, né? E aí até eu brinquei com o Fabrício Bloise que me trouxe, né? Então eu tava construindo uma consultoria. Eu tava
emigrando, né, Uhum. do Catar para a Noruega, construindo a minha consultoria, estava bombando, eu tinha, sei lá, 26 consultores, tinha projetos em diferentes lugares, com diferentes instituições, estava indo bem, estava focada em crescer a minha empresa de consultoria. E aí eu sou abordada, né, por um headhunter e, cara, o teu perfil tem match. E aí eu fico assim, mas com o quê? Com o iFood? Tipo, eu nunca trabalhei com logística, Uhum. nunca trabalhei com plataforma digital. Eu tenho experiência em tecnologia, mas assim, a minha carreira é em economia, Claro. em desenvolvimento econômico e social e tal. Não, conversa com as pessoas. E aos poucos eu fui conversando só pra, tipo, descargo de consciência. Claro. Que empresa é essa? E aí, né, vamos tentar entender que problemas, que desafios sociais existem aí. Que desafios com relação a um desenvolvimento social, econômico efetivo essa empresa pode gerar, Uhum. né? Porque eu me identifico com instituições que queiram Claro. promover oportunidades de renda e inclusão, fazer desenvolvimento econômico e social. É isso. Então, o setor privado nunca foi, para mim, uma coisa óbvia. Uhum. Porque o setor privado, geralmente, não está... Não é Não essa tem a esse olhar. vocação. Aham. Exato. É por outras vias. É pela Perfeito. geração de emprego, etc. E aí, a abordagem... eu me lembro, né? Depois de conversar, sei lá, 7 meses com dezenas de pessoas, eu comecei a entender que talvez o iFood se tornasse meu maior projeto de inclusão social. Que eu pudesse ter. Com 1 milhão... Hoje, né? 1 milhão de oportunidades de rendas criadas todo ano, né? O tamanho de impacto no PIB, etc. Então, assim, eu comecei a perceber, uau! E aí comecei a entender os desafios sociais. Sim. Aí eu fiquei assim, cara, se a gente consegue mover uma agenda de proteção, de educação, né? Para os entregadores, de crédito, para os restaurantes, de educação, de tecnologia, digitalização dos restaurantes, etc. Tudo isso não estava ainda, estava começando a ser discutido, né? Mas era uma agenda que iria crescer dentro do iFood. Eu disse, eu quero isso, mas eu preciso entender se eu vou ser token ou não. Boa. E aí, a minha entrevista com o Fabrício foi, Fabrício, depois de a gente falar e tudo, e eu compartilhei com ele, cara, eu tenho uma visão, vamos ir pra Davos, vamos falar do iFood lá em Davos. E ele assim, não, mas primeiro precisa conhecer o iFood, precisa entender o que a gente faz. E aí, e para isso, tu vai ter 3 meses, pelo menos, de que tu não vai ter responsabilidade nenhuma, a não ser aprender sobre o iFood. Viver o iFood. Viver o iFood, conversar com as pessoas, fazer entrega, ir no restaurante, entender as dores de todo mundo, conhecer as pessoas, conhecer a cultura do iFood, o modelo de gestão. Vai ter que aprender tudo isso, né? E aí sim, a gente vê o que é que tu vai fazer. E eu, opa, como assim? Tu não sabe o que é que eu vou fazer? Muito boa. E ele, não. Tu já leu o livro do Jim Collins? E eu, não. Primeiro as pessoas, depois o que elas vão fazer. Perfeito. Primeiro tu monta as pessoas no ônibus e depois tu vê para onde que o ônibus vai. E eu, que é isso? Eu não vou me montar num ônibus sem saber para onde ele vai. E você tinha um lugar nesse ônibus. Então, mas tipo, é um lugar da foto ou é um lugar de realmente fazer a diferença? E eu, de cara, assim, eu disse, eu posso não passar nessa entrevista e, assim, tá tudo bem para mim, eu volto a fazer o que eu tô fazendo e tá legal. Mas eu preciso te perguntar, tu me quer só como token, porque tu não sabe o que é. E ele? Ele disse token, porque ele é um cara da tecnologia, Sim. Então para ele token tem a ver com os tokens de IA, das infraestruturas do chip e tal. E eu, não é isso, é a questão social. Aí, né, e ele, caraca, mas aí não, aí vai custar muito caro pro iFood, tu não vai entregar nada? E eu, E ele, não é isso, não é sobre isso, tu vai ter que entregar, tu vai ter influência, tu vai ter muito poder, tu vai ter a possibilidade de realmente construir algo, mas tu vai ter que construir algo. Que legal. Ninguém vai colocar na tua mão o que é que tu vai ter que construir. Aqui é um bando de empreendedores. Verdade. É um monte de gente empreendendo aqui dentro, entrepreneur, fazendo a coisa acontecer. E aí eu me apaixonei por essa resposta. Eu disse, caraca, isso... E não pelo que eu vou ter poder, que eu vou ter... Mas pelo fato de que realmente ele foi tão ingênuo de pensar que, cara, essa concepção de token que tu tá falando, cara, é super ineficiente. Quem que faz isso no mundo corporativo? Essa foi a resposta que eu pensei. Eu disse, caraca. E tem um bando de gente que ainda acredita que
o iFood vai contratar alguém nesse nível de senioridade pra ela estar lá É absurdo. fazendo nada, tirando foto. Quem não conhece e o atrapalhando iFood. o trabalho do C-Level, né? Então, assim, quando chegam, talvez, comentários, eu só dou risada, assim, internas, assim. Porque, realmente, acho que já passou o tempo em que a gente achava que aquela coisa a pessoa pode até entrar pela cota, mas ninguém fica lá sem entrega e sem desempenho. Até pode ser que as portas se abram, porque, cara, a gente precisa abrir a porta. Se a gente não abrir e a gente só ficar reproduzindo lideranças no mesmo mindset que a gente já construiu, a gente vai ficar reproduzindo as mesmas lideranças. Então, às vezes, a gente tem que ser disruptivo mesmo, a gente tem que abrir a porta para pessoas altamente qualificadas e talentosas, mas essa pessoa só vai ficar se ela entregar. Se ela entregar. Se ela não entregar, ela não vai ficar. Então, e eu acho que é isso que a minha trajetória dentro do iFood tem me mostrado, assim, né? No final das contas, e vale não só para mim, mas vale para qualquer liderança de qualquer aspecto de diversidade, né? A gente põe metas de admissão, a gente põe metas de redução de gaps de turnover, gap salarial, porque a gente acredita que tem certos padrões que acabam excluindo indiretamente certos grupos. E a gente precisa identificar esses padrões. Mas, no final das contas, cabe a essas pessoas fazer uma entrega de excelência para manter a posição, ou para continuar crescendo, ou para continuar se desenvolvendo. Que legal escutar. Essa história eu não conhecia. Muito legal. Eu te falei que tem um único momento no podcast que eu tenho algo... Uma pequena surpresa. Eu acho que você me deu uma deixa aqui para abrir essa passagem do livro que eu comentei com você, né? O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Depois você me diz o que você acha, o que você vai achar desse livro. Mas nesse momento aqui é o seguinte: tá o menino e o cavalo, você tá vendo aqui a topeira, eles estão sentados, né? Eles estavam tendo uma conversa e aí o menino diz o seguinte: tem mais algum conselho? Perguntou ao menino. Não meça o seu valor pela forma como os outros o tratam, disse o cavalo. Não meça o seu valor pela forma como os outros o tratam. Queria escutar um pouquinho sobre essa passagem, como é que se conecta Não um pouquinho. meça o valor pela forma como os outros te tratam. Exatamente. Me toca muito isso. A gente tende a fazer isso, né? As pessoas te colocam numa caixa e a gente tende a medir o nosso valor por onde a gente é colocado. Perfeito. Né? E aí é como que tu... Talvez, para mim, a maior reflexão que eu tiro disso, como ao longo do tempo eu fui capaz de buscar dentro de mim mesma a referência que eu quero ter, que não é uma referência com relação ao que me impõe, mas uma referência que eu crio para mim mesma. E se eu não encontro ao meu redor, e se eu não encontro dentro da minha família, e se eu não encontro nem no Brasil, onde que eu vou buscar, né, essas referências? Porque é importante ter a interna e ter a externa também. É um desafio diário. Eu acho que é um desafio diário, porque constantemente a gente é avaliado, né? Sim. Avaliações de desempenho, avaliação de potencial, avaliação do que tu fez ontem, do que tu falou na reunião, ou do que tu não falou. Então, sempre tem opiniões rolando. E tu dê mais peso ao positivo do que o negativo. O negativo é importante a gente ouvir o que a gente chama de negativo, né? O construtivo. É importante a gente ouvir, é importante a gente absorver e melhorar, mas sem que isso reduza o teu referencial de valor. Perfeito. Né? Porque tu disse que eu fiz isso mal ontem, não significa que eu estou aqui nesse nível. Significa que eu opero bem acima, né? E que houve alguma... E isso aí não me... desvio. Mas isso não me... Não me tirou do meu norte, né? De como que... Mas esse negócio da síndrome da impostora é real. Eu acredito muito nisso. Às vezes eu volto lá. Será que aquela menininha lá da periferia de Porto Alegre, né? Deveria estar lá em Harvard, em Davos, falando de futuro do trabalho e tal. Deveria, sim. Então, a gente fica, às vezes, não só deveria, como foi 3 vezes para Davos, não é isso? Exato, Legal. E olha só, para a gente fechar essa primeira etapa aqui da tua trajetória, olhando para a tua trajetória, né? Olhando para trás, como é que é o nome daquele pássaro mesmo? O Sankofa. Sankofa. Olhando para trás, assim, o que você precisou desconstruir em você para chegar até aqui? Teve alguma coisa, algum momento que você precisou se desconstruir ou desconstruir algo em você? Teve. Acho que a maior desconstrução tem a ver com a questão da pobreza.
Pobreza é uma coisa bem difícil de desconstruir, porque quando tu vem de um lugar onde as pessoas sentem medo do dinheiro, onde as pessoas veem o dinheiro como algo mal, algo ruim, e que pobreza é nobreza. Eu vim de um lugar assim, de que, cara, não era pra eu estar almejando ter coisas, ou se eu vou num restaurante bacana, se eu vou num hotel bacana, por que tu tá gastando tanto dinheiro com isso? Tipo, não é esse aí o teu lugar, né? Então, fica essa voz assim, porque foi, né, aquela coisa... Tu vai botar dinheiro em tudo isso quando tu tem primos que não tem dinheiro para tirar CNH... E dessa vez tu não vai ajudar de novo, tu não vai... Forte, sabe? né? É muito forte. Sobretudo quando tem relação familiar, assim, que tu tem ainda grande parte da família que ainda tem muitas necessidades, né? Sim. E eu acho que tu tem que se desconstruir que tu é a salvadora de todo mundo. E que... Porque não vai ser. E porque eu nunca vou ser, Não vai porque ser. nunca ninguém vai ser. E tu precisa primeiro, né, aquela coisa, né, colocar a máscara em si para depois ajudar os outros. E tu vai ajudar até um certo ponto, porque realmente o que tu precisa é realmente fazer investimento nas pessoas. Se as pessoas não dão o retorno necessário, é a responsabilidade delas e tu não se responsabiliza mais. Mas eu acho que essa questão, quando tu tá entre esses dois mundos, né, o mundo da pobreza e o mundo da abundância, eu vou chamar de abundância porque, Sim. né, tu fica assim, cara, será que eu mereço? Será que... E eu acho que quem me ajudou muito a desconstruir isso foi o meu marido. Porque apesar dele vir da Nigéria, que é um país riquíssimo, tá? É um país riquíssimo. E ele cresceu num ambiente já mais, né, muito mais riqueza do que eu cresci, né? Ele sempre estudou em escolas privadas, né, e tudo, e os pais também. E aí, quando surgia essa coisa do, não, mas tá muito... Tudo... Não, tá muito caro, vamos poupar. Mas a gente tem dinheiro, por que a gente precisa poupar? Vamos nos dar o luxo algumas vezes. Tipo, a gente merece estar nesse lugar. Sair um pouco Olha da quanto mentalidade que a gente gasta de na escassez. gente vis-à-vis nos outros. De vez em quando a gente precisa se né, cuidar, Ai, fica... Cara... E aí demorou um tempo, eu já tô casada há quase 20 anos. Sim. Né? E ainda às vezes dá assim... Essa coisa, né, do será? Então, é uma desconstrução. Foi, acho que talvez a maior desconstrução de que eu não sou mais uma pessoa pobre. Eu não sou uma pessoa necessitada. Eu sou uma pessoa que vive em abundância e é uma pessoa que sim pode ajudar quando eu posso ajudar. Né? Então, essa desconstrução é extremamente importante, porque sabe por quê? Porque senão tu não consegue se conectar com pessoas que vivem em abundância. É verdade. Porque se tu tá tu tá sempre julgando a outra pessoa. Tu tá julgando, olha ali, ó, colocou, olha quanto que colocou naquele sapato, olha quanto colocou. Então, e essa desconstrução tem que acontecer e tu tem que conseguir entrar nos mundos, navegar nos mundos. E tu pode ter pouco hoje, pode ter bastante amanhã, pode navegar entre ter e não ter, mas desconstrua esse lugar de que eu sou assim, eu sabe, venho de... Entendi. Não, tu tá navegando entre mundos e tu tá evoluindo como ser humano e tu tá se conectando com todas as pessoas, não importa se elas têm muito, se elas têm pouco. Isso que para mim também é a questão da amplitude. Entendi. Né? É a amplitude também entre classes sociais, que para pessoas que nasceram nas classes sociais mais baixas, muitas vezes a principal barreira é essa. Essa barreira da desconfiança, né? Com quem já superou isso, com quem, né? Para ser uma pessoa como eu, que cria pontes entre mundos, eu não posso esquecer de onde eu vim e valorizar isso, essa riqueza de construção e de entendimento e empatia. E não posso também achar que para sempre eu sou essa pessoa. Claro. Né? Eu preciso conseguir navegar entre mundos. Então, hoje eu já me vejo como uma pessoa completamente diferente da que eu... Sem perder de vista que eu fui essa pessoa, né? E que houve uma construção. Eu acho que navegar isso com elegância e com paciência por si mesmo, né, com entendimento de que, cara, às vezes vai acontecer isso, né? Vai ter aquele medo da escassez, vai ter o medo. Mas é importante superar isso. Acabou a pobreza. Na minha geração, acabou. Né? Da minha mãe ainda tinha, mas na minha já não vai mais ter. Meu filho não vai nunca ser pobre. Né? Ele vai viver na abundância. Então, ele partiu de um outro patamar,
né? Então, assim... Um starting point diferente, um né? starting point. E eu falo isso com absolutamente toda a humildade do mundo mesmo, porque eu sei que muitas pessoas, sobretudo mulheres negras, enfrentam esse mesmo desafio de se desconstruir. Elas já chegaram lá, elas já são diretoras, elas já são gerentes, mas quando elas voltam para visitar a família, elas ficam amarradas naquela sensação de culpa que não permite com que elas Avancem ainda mais. Cara, se eu avançar ainda mais, significa que eu vou ter que ir no clube, no Jockey Clube, significa que eu vou ter que jogar tênis no Clube Pinheiro, significa que eu... Não, melhor não. Melhor eu ficar aqui com minha galera, meu pessoal, é aqui o que me sinto à vontade e tal. E essas barreiras, elas não conseguem enfrentar. E é importante, no mundo corporativo, a gente conseguir enfrentar. Que rico esse papo e acho que está muito claro porque eu te chamei para trazer essa tua voz tão potente, porque tenho certeza que muitas pessoas que vão estar escutando a gente vão tirar grandes aprendizados e insights dessa tua história, dessa tua vivência. E eu volto o que a gente começou a falar lá atrás, né? O quanto de esforço, o quanto de intencionalidade da tua parte de buscar o que você queria. Não vai cair no colo. Uhum. Eu vou ter que talvez dormir uma noite numa fila com frio, mas por que tem que ser assim? Vamos falar de coragem e comunicação. Você hoje ocupa um cargo de C-Level, uma das empresas mais admiradas e confiadas pelos brasileiros. O iFood é um bench para várias empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Fora do Brasil. Operando dentro de um C-Level, tenho certeza que exige muita comunicação e muita coragem, né? Para você operar nesse lugar. Então, eu vou ler uma frase que eu escrevi aqui para a gente poder trocar, né? Que comunicação não é só o que a gente fala, mas é o que a gente sustenta. A pergunta é: o que você aprendeu sobre conversas difíceis ao longo dessa sua trajetória de vários anos, rodando C-Level, diretoria? O que você aprendeu sobre conversas difíceis? Tem vários tipos de conversas difíceis, né? Eu acho que cada um com aprendizados distintos. Eu acho que tem conversas difíceis de feedbacks duros, que a gente não quer aceitar, né? Que eles são reais. Então, muitas vezes, as conversas difíceis são em como que eu tento ser menos defensiva de um ponto de vista ou de de uma ação, alguma coisa assim. E aí, tem conversas difíceis relacionadas a dar feedback também, né? A receber, a dar. E tem conversas difíceis relacionadas a como que eu negocio meu salário, como que eu negocio a minha próxima promoção, minha trajetória de carreira, etc, né? Quando, talvez, do outro lado, a gente tenha opiniões distintas, né? Com a liderança. Então, eu acho que ao longo da minha trajetória, eu posso me lembrar de situações em como que eu lidei, assim, onde não deu, onde eu fiz coisa errada, onde depois eu consegui, talvez, tirar aprendizados importantes, né, para mim. Eu acho que na história de dar e receber feedback é algo constante, né? A gente precisa dar feedback. Eu fico ali, às vezes me embrulho o estômago, sobretudo com feedback comportamental, ou até desligamento mesmo, assim. Depois de dar muitos feedbacks, chegar no ponto de, cara, eu tenho que desligar essa pessoa e óbvio, né, o que eu aprendi aqui é sempre: não pegue ninguém de surpresa. Diga, eu tô te dando aqui, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Muda, ou não muda, ou eu vou ter que desligar, né? Então, eu acho que isso torna mais fácil o trabalho. Acho que para ambas as pessoas, assim, o resultado, né, da conversa ser menos difícil. Mas a primeira tem que ser muito honesta, tem que ser focada na situação, focada nos comportamentos recorrentes, isso que eu aprendi. E não focada, eu acho que tu faz isso e eu não gosto, né? Não é sobre isso, é sobre... Olha, eu notei um padrão de comportamento. Geralmente, nos momentos de estresse, tu tende a ter muita agressividade, por exemplo. Ou tu tende a levar a tal. Ou eu tô reparando um padrão de insegurança gigante, recorrente. Quando você é questionado. O que tá acontecendo? Aí já tá começando o feedback, né? E tu dá a oportunidade. Então, e aí a minha expectativa também, aprendendo feedback, é quando alguém me dá um feedback que não é desse jeito, que é do jeito errado, eu dar também. Quem sabe tu me diz qual que é o padrão de comportamento que tu notou. Ou foi uma situação, beleza, vamos continuar
monitorando, e se acontecer de novo, por favor, me fala, Uhum. né? Então, eu tô fazendo um coach Perfeito. da pessoa, né? Então, acho que esses aprendizados de feedback, para mim, foram os mais, assim, importantes. Tem uma história muito bacana, nem sei se a gente tem muito tempo, mas tem uma história. Temos tempo, por Quando eu favor. tava no vídeo, né? Eu cheguei, assim, com uma sede de vencer lá dentro. Eu cheguei no BID como jovem profissional, numa multilateral, assim, a mais importante da América Latina, num programa de jovens profissionais que 6 mil pessoas aplicam, só 7 são selecionadas. BID é o Banco É o Interamericano, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para a América, é só para a América Latina, Sim. mas são 56 países membros, né? Vários países europeus, Estados Unidos, etc. Repete para mim os números, quantas pessoas? 56 países membros, ou seja, que colocam capital, Uhum. né, no banco, ou então tiram como empréstimo, né? Uhum. Fazem empréstimo com o banco. Então, 56 países, então tem um conselho, é super tradicional, instituição Bretton Woods, né? Uhum. Tipo, do pós-guerra, então super respeitada, etc., com o processo. Então, eu admirava muito, muito, muito o banco, admiro ainda até hoje, mais de 50 anos de existência, etc. Então, eu cheguei lá já com muita bagagem antes de ser jovem profissional, já Sim. cheguei com doutorado em economia, eu já cheguei com 10 anos de carreira em tecnologia, liderando times, eu era a mais experiente dos jovens profissionais. Eu cheguei no último ano que dava para ser jovem profissional, que era 31 anos. Tipo, tava no limite, assim. Então, eu disse, caraca, se eu não tivesse passado, depois de 4 anos tentando, né? Eu não tivesse, agora é a minha vez, eu tenho que ir, tal. Eu queria liderar projeto, quando ninguém lidera projeto de investimento, milhões de dólares, chegando como no jovem primeiro, profissional. claro. Mas eu queria muito. Aí, meu chefe me deu um projeto de $1 milhão para liderar. Beleza, tá. No ano seguinte, eu já estava co-líder de um de $70 milhões e tal. Aí eu disse pro meu chefe, eu sei que eu cheguei como jovem profissional, agora tá na hora de me promover. Não, como assim? Aqui as pessoas 6 anos. Isso como assim, chefe? 6 anos, né? Eu tô entregando já como alguém que já fez 6 anos, então. E aí ele me disse assim, mas eu na tua idade demorava 10 anos. Eu, chefe, mas isso aí não é um parâmetro de comparação, eu sou diferente. Claro. E tal. E aí foi uma conversa muito difícil, mas talvez no meu ímpeto e talvez na minha ingenuidade, porque eu não tinha falado com os colegas sobre quanto tempo demora para ser promovido. Eu vim com parâmetros de setor privado. Sim. Então eu fui, né, pedir. Então aquilo ali soou tão mal, tipo, para ele, tipo, que arrogância, olha né, só. minha, que isso? E tal. Aí eu disse, então, quer saber, chefe, eu vou fazer uma transferência para uma outra área. Eu vou ficar aqui 1 ano. Tipo assim, eu acho que eu estava no final do meu primeiro ano, eu já queria falar de promoção. Olha a ingenuidade. Mas estava entregando. Eu estava entregando. Aí eu disse, eu vou E ele, por que eu te deixaria ir para essa outra área? Né? Porque se tu não ficar aqui, tu não vai ser absorvido. Eu tava num período probatório ainda, de 2 anos. Eu disse, não, chefe, eu preciso conhecer outras áreas. Eu não posso ficar aqui só nessa área. Eu tenho que conhecer outras, tenho que explorar. Aí eu fui falar e ele disse que não ia se eu não quisesse assumir a posição ali naquela área, naquele primeiro ano, e não seria uma posição com promoção, seria uma posição ali, tal. A mesma que eu estava fazendo. Ele não teria mais headcount, não teria mais vagas, e eu teria que sair do banco e tal. Aí eu disse, como assim? Aí fui falar com a minha mentora. Disse, mentora, o que eu faço e tal? Tá sendo super difícil, falta de reconhecimento e tal. E ela, Luana, olha só, vamos endereçar, deixa esse negócio de promoção por enquanto, vamos endereçar a tua entrega e vamos endereçar por que ele deveria te esperar tu ir para depois vir com uma promoção. E eu não tinha pensado nisso. Ele tem que esperar 1 ano, tu vai para outra área, aprende mais sobre o banco e volta com uma promoção, porque lá tu vai entregar ainda mais do que tu entregou no primeiro ano. Só assim tu vai ter a tua promoção. Aí faz sentido. E eu... Tá bom. Aí pensei, qual área que eu vou, que para ele... Porque ela disse, tem que ter um ganha-ganha para ele. Ele já te disse não. Então, ele tem que ver vantagem para ele. Aí eu pesquisei todas as áreas que ele... não, porque estava tendo um push muito grande do presidente de as áreas colaborarem, fazerem projetos juntos. O que a gente chama de double booked operations. Operações onde 2 áreas, 2 vice-presidentes colaboram. Aí eu descobri que tinha uma área que ele nunca tinha colaborado. E aí eu fui negociar com ele. Olha só, eu vou ir para essa área. Eu vou fazer um monte de projeto lá e vou trazer pelo menos uns $50 milhões de projeto que pode ser double booked com a gente aqui. Mas tu vai ter que me esperar. E quando eu voltar, eu vou ter que voltar com promoção.
Boa. Porque aí eu vou lá, eu pego a minha experiência em mercados de capitais, etc., que eu quero, e volto com uma operaçãozinha bem bacana de 50 milhões para ti, mas aí tu me promove, beleza? Ele reclamou. No outro dia ele disse, top, Olha mas tu só. vai ter que entregar. Olha só. Vai ter que entregar. Cara, não é que eu fui. Eu não só trouxe um projeto de 100 milhões de dólares para legal. ele, double booked, Que legal. de mulheres... Double promotion agora, hein? E trouxe um plano do banco de inclusão financeira. E aí, voltei, está aqui, chefe, e tal. Aí ele me absorveu e ele disse, mas como? E na época ele estava assim, como que eu vou manter essa posição aberta por um ano? Eu disse, contrato um consultor para ficar fazendo o trabalho no meu lugar e quando eu voltar, a gente move, o consultor vai trabalhar para mim e tal. E ele fez isso, deu tudo certo. Eu voltei com uma promoção, depois voltei com uma carteira de operações interdepartamental super grande. No final, eu aprovei quase $1 bi de operações lá relacionadas com gênero, com raça, população indígena. Então, foi um trabalho muito lindo. Mas, assim, eu tive que ter essa coragem. Muitas vezes... e é estranho, né? Eu fico assim, cara, será que eu teria coragem hoje de fazer isso? Claro de que falar teria. isso? Claro que teria. Tomara. Mas são conversas difíceis que tu não te rende, assim, né? Eu acho que é isso que é a tua pergunta do cavalo. De saber o teu valor, não importa as críticas que ele mesmo tinha feito de mim. Da arrogância, não sei o quê. Não, tudo bem. Mas olha só onde é que eu opero, né? Então, que legal. Eu acho que é esse... Adorei essa história. E aí a gente tá chegando infelizmente, perto do final, porque a gente podia ficar a tarde toda aqui conversando. Tem tema para muita coisa. Mas eu queria fechar essa parte do feedback. Se você talvez pudesse lembrar, eu tenho um aqui para compartilhar com você. Talvez um dos feedbacks mais duros que você recebeu na tua carreira. Pode ser recente ou não recente. Eu vou te trazer um que o Guilherme, meu sócio, ano passado, 2 anos atrás, falou assim, Edu, a gente tava numa conversa ali, fechando uma caixa, e ele falou, pô, Edu, você faz gestão por espasmo. E aí ele trouxe exemplos. E aquela frase, você faz gestão por espasmos, foi dura, mas ele tinha razão no que ele estava falando. E aquilo me fez... e a gente tem um nível de confiança muito legal, onde, claro, a gente às vezes... O que é gestão por espasmo? O que ele quis dizer? A gestão por espasmo era assim, aparece uma iniciativa, brilhou, eu coloco energia e força naquilo, e aí eu vou desviando, e aí aquilo perde... Não fecha, perde-se força. Então, qual foi um feedback duro que você recebeu? Talvez na tua carreira. Bem similar, viu? Foi do próprio Fabrício, no início. Quando eu cheguei, porque o iFood, cara, é um playground, é um parque de diversões para quem quer resolver problemas sociais. Tem um monte de coisa. Imagina, quando tu tem hoje quase 2 bilhões de pedidos sendo transacionados na plataforma todos os anos, quando tu tem 500 mil de entregadores, 500 mil de merchants, de estabelecimentos comerciais e 60 milhões de clientes, todos interagindo o tempo todo, cara, vai dar ruim, vai dar algum problema, vão dar muitos problemas sociais. Então, eu olhava para tudo, assim, desde várias coisas, e eu queria fazer tudo. Não, vamos botar aqui esforço. Era muito esse... Vamos botar aqui o esforço. Não, vamos botar aqui, vamos botar... E aí, o Fabrício disse assim pra mim, Luan, tu vai fazer tudo e não vai fazer nada. Tu quer fazer tudo e não vai acabar fazendo nada. Tu não entendeu qual que é o teu papel. Teu papel não é executar. Teu papel é orquestrar e inspirar. E dar direção e foco pras pessoas. Se tu ficar... Cada reunião que tu faz, tu dá uma ideia, tu dá um não sei o quê, as pessoas vão tentar implementar a tua ideia, porque é uma pessoa que se leva falando que, cara, tem um problema. Então, se sai da tua boca, significa que aquele é um dos maiores problemas que precisam ser endereçados. Então, tu até pode encontrar um monte de problemas, mas não pode falar de todos os problemas o tempo todo, porque tu não vai estar ajudando a empresa a se mover numa mesma direção e resolver os grandes problemas. E aí... eu entendi efetivamente o ótimo de Pareto, né? Aquele 80-20 que a gente usa. Foque nos 20% das ações que vão resolver 80% dos problemas. Então, esse feedback para mim, duro assim, foi muito... Caraca, eu não tô gastando tempo suficiente a entender o que são os 20% mais importantes. Isso é crucial. E isso exige muito, não só reflexão e analítica, né?
mas muita conversa, muito alinhamento, muita discussão com todas as áreas, porque cada uma vai ter uma perspectiva Claro. diferente, porque está com um olhar sobre um público diferente, um processo diferente. Então, é tu entender o que todo mundo está sofrendo e dizer, caraca, essas duas coisas são as mais estratégicas, porque consegue endereçar muitas das dores de todo mundo. Perfeito. E ajudam o negócio, e ajudam as pessoas que sobrevivem no nosso ecossistema. E é o que vai mexer o ponteiro no final. exato. E tem ali um... Então, assim, essa questão de ser estratégica e entender o meu papel veio com esse feedback duro, assim. Legal. Acho Boa. que foi um grande aprendizado. Obrigado por dividir. A gente chega na pergunta final aqui e que vai muito na linha de conselhos para uma nova liderança. Boa parte do nosso público aqui são novos líderes também. Então, a pergunta que é, que conselho você daria para quem quer crescer, mas sem se perder no caminho? Que conselho você daria para uma pessoa que quer crescer na carreira, mas sem se perder no caminho? Eu acho que a primeira coisa é o tema do seu referencial interno, né? Saber quem tu é, saber o que tu quer, onde que tu te vê. É tu ter o teu compasso muito bem ajustado e alinhado, assim. Cara, é isso aqui que eu me vejo, é aqui que eu me vejo, é aqui onde eu quero atuar. E trabalhar muito nessa questão interna, do teu autoconceito, assim. Essa, pra mim, é a primeira coisa. Legal. É o teu sankofa. Identifica o Boa. teu sankofa, identifica. A segunda coisa que eu diria é essa questão da amplitude e da profundidade. Onde quer que tu esteja, tu tem que ganhar amplitude. Tu não pode só focar no tua cebola, que tu Perfeito. descasca todo dia. E é uma analogia para dizer, no trabalho que tu foi contratado para fazer, tu não pode só ficar, né? Que nem naquela Aquele visão, tampão, exatamente. Tu precisa entender para onde que o negócio tá indo. Tu precisa entender o que tá acontecendo de tendência que coloca a tua empresa no lugar onde ela tá ou na visão que ela quer chegar. Tu tem que entender o todo. É mais ou menos como atue como gerente antes de ser um gerente. Exato. Atue como tenha comportamento e atitude de um diretor antes de virar um diretor ou uma diretora. Exatamente. É um pouco sobre isso. Exato. Eu acho que é um pouco sobre isso, sobre atuar no papel, mas também, mesmo que tu esteja... Eu conheço muitos gerentes que não sabem para onde a empresa está indo. Sim. Ou que estão atuando como gerente e não tá nem muito interessado. Tá tipo, não, eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer isso. E se limita naquilo e não se vê como alguém que é maior que aquilo e que poderia estar até mesmo contribuindo de maneira mais ampla. Eu acho que essa coisa é um desserviço, essa coisa, não, eu fui pago para isso. Cara, então tu não quer crescer na carreira. Acho que as pessoas que querem crescer na carreira, elas já estão muito à frente em termos de realmente entender o papel que elas poderiam ter dentro, no grande esquema das coisas, né? E da empresa. Então, é buscar esse conhecimento interno e externo de tendência, de tecnologia. Então, e buscar... porque quando tu sabe quais são os grandes desafios, grandes tendências, aí tu vai dizer, cara, então eu deveria estar fazendo um curso de IA mesmo. Ou então eu deveria estar me debruçando pelo menos umas 2 horas por dia nesse negócio. Ou então, né? Aí tu vai saber, não, então o meu gap aqui é finanças. Eu vou ter que me debruçar nisso. Porque aí tu sabe, cara, a empresa tá indo para um lugar onde eles vão, sei lá, quadruplicar a carteira de crédito. Cara, será que não é onde eu deveria estar mirando? Mesmo que eu esteja fazendo atendimento agora, será que eu já não deveria estar me preparando para uma oportunidade lá? Então, assim, o fio condutor que me permitiu estar posicionada para as oportunidades foi isso. Foi lá quando meu pai disse, cara, é tecnologia, tu tem que estar nisso. É o inglês, tu vai ter que estar nisso. Depois eu fiz a economia, é a linguagem dos negócios, tu tem que estar nisso. E aí, dentro da economia, cara, o mundo tá indo para ESG. Então, cara, eu vou me debruçar, mesmo que seja temas raciais, eu vou me debruçar na questão de governança, que eu sou, né, que eu tenho menos. Então, eu vou... Então, assim, é sempre estar antecipando essas tendências e te posicionando para ser o melhor candidato sempre. Perfeito. E ter entregas muito, muito concretas, né? A minha mentora, ela não disse, vai e volta. Ela vai e entrega lá muito, e aí tu vai voltar melhor posicionada. Ela me deu a real, né? Então, assim, no final das contas, tu ter muito bem essas entregas, né? Fazer um trabalho com excelência realmente, entregar, se posicionar, estar à frente do seu tempo
em termos de como que tu também integra tecnologia em tudo que tu faz. Então, eu acho que para quem quer crescer, é essa busca constante de pensar futuro. Até Boa. tá sempre pensando no futuro. Não é só sobre o presente. O presente é tu tá entregando ali no curto prazo. Mas qualquer líder que quer ser realmente líder, quer crescer na carreira, tem que estar pensando no futuro. E aí, antes do fechamento final, eu ia fazer uma pergunta, mas eu só vou dizer que você já respondeu ela para mim ao longo dessa hora aqui, desse bate-papo. Porque a última pergunta era o seguinte: dá para chegar ao topo e continuar sendo quem você é? Com certeza. Com certeza. Luana chegou ao topo sendo quem ela sempre foi, não é verdade? Óbvio, né? A gente evolui, acho que como ser humano, sempre. Mas acho que o mais importante é ter memória. Que legal. É ter memória, guardar essas histórias, essas vivências, esses aprendizados, né? Esquecer ressentimentos. Eu acho que ressentimentos também passados. A pessoa me fez isso. Cara, esquece isso, Não leva parte, nada, não né? leva, né? E fechar as caixas, né? Que a gente chama, né? Fechar todas as caixas que se abrem É e bem fica isso. aquelas coisas, as arestas, aparar tudo, Boa. encerrar e sempre continuar olhando para frente, olhando pro seu futuro, assim. Então, mas não esquecer de quem tu é, não esquecer os Perfeito. desafios que tu enfrentou, as conquistas, né? Muitas vezes a gente quer ser muito... Negligencia um pouco as conquistas, Exato, né? a gente não fala tanto, né? Por isso que eu curto muito vir falar nesses podcasts, porque são esses poucos momentos, assim, Super. que eu gosto de contar, gosto de lembrar e me trazem muito, muito orgulho, assim, dessa construção. E não fiz nada sozinha, né? Claro. Foi tudo muito... muitas pessoas, tipo, como essa mentora, meu próprio chefe, podia estar guardando ressentimento dele, mas Claro. nenhum. Maravilhoso, né? Então, assim, e tantas outras pessoas que passam pelo nosso caminho. Como tu também, né, Eduardo? Imagina, Tu que também isso. passou pelo meu caminho, me deu conselhos, a gente conversou. Estamos juntos nessa jornada ainda. Exato. Então, eu acho que essa rede de apoio também é algo que a gente, ao longo das nossas carreiras, a gente não pode negligenciar Com e certeza. nem tratar como, né, algo dado, né? Ser muito grato, assim, por todo mundo que nos acompanha, E né? que contribuiu para nossa, Exato. pra nossa jornada, né? Exatamente. Luana, que conversa inspiradora. Você trouxe aqui pontos que resumem tudo o que a gente acredita aqui na Long Vision. Cuidar de pessoas, se desenvolver, olhar para o futuro, se desafiar. E se essa conversa toda aqui fez sentido para você, acompanhe as novidades do Líder Long Vision das nossas redes. Vem com a gente formar líderes que inspiram, que conectam e que transformam, assim como a Luana. E esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz de Luana Ozemela, Partner and Chief Sustainability Officer no iFood. Lu, foi um prazer, brigadão. Obrigada, Edu. Valeu. Tchau, tchau. Boa!